Boa noite, Sara, nossa terra de Novo Hamburgo, e a todos os que estão nos assistindo através das mídias sociais. Hoje é mais um culto que nós chamamos o culto da família no domingo, mas devido às medidas de isolamento social, nós estamos fazendo esse culto online, transmitindo para as pessoas que estão nas suas casas, e quero pedir que você esteja abrindo o seu coração nesta noite. Que o Senhor esteja entrando na sua casa, colocando a palavra dele na sua mente, trazendo compreensão, trazendo esperança ao seu coração, porque nós estamos em tempos diferentes, tempos difíceis, e nós temos que entender este momento. Quero que você feche os teus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Nós temos o hábito de abençoar a vida das crianças cada vez que nós abrimos os cultos, e nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja guardando a vida das crianças, abençoando a vida delas. Nós liberamos uma palavra profética sobre cada criança, Pai, de que elas terão um futuro melhor do que o nosso. Profetizamos, Senhor, que elas serão alegres, serão felizes, serão crianças inteligentes, estudiosas, serão uma alegria para os seus pais. E pedimos que o Senhor dê graça aos pais para estarem abençoando os seus filhos todos os dias, ó Deus. Pedimos a Deus que o Senhor toque o coração dos pais, para que volte aqueles tempos em que o pai de manhã abençoava o seu filho. De manhã o filho pedia a bênção ao pai, bênção à mãe, e os pais respondiam, Deus te abençoe, e assim era à noite também. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida do seu filho agora em nome do Senhor Jesus. E peço ao Pai que o Senhor abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesses dias de coronavírus, em que nós estamos enfrentando um dos maiores problemas que a humanidade já teve, eu li um trecho de que alguém postou, não sei quem é o autor, então, portanto, eu peço licença autoral para ler, que eu acho que indica muito o que nós estamos passando hoje. Esse texto diz assim: dormimos em um mundo e acordamos em outro. De repente, Disney não tem mais a magia, Paris já não é mais romântica, e quem tem boca não pode ir a Roma. Em Nova York, todos dormem e a muralha da China não é fortaleza. De repente, não mais que de repente, abraços e beijos tornam-se armas. E não visitar os pais e os avós torna-se um ato de amor. De repente se descobriu que o poder não tem tanto valor e que o dinheiro não tem tanto poder. Nesses dias, meus irmãos, em que esse vírus assola toda a humanidade, e nós temos declarado que Deus tem nos dado uma nova chance para a humanidade, e nós temos que entender, o grande problema é ter que acontecer algo como o que está acontecendo agora para percebermos isso. O grande problema é ter que acontecer algo como o que está acontecendo agora para nós percebermos isso. O planeta Terra, para que você entenda, o planeta Terra é a casa que Deus preparou para nós, para mim, para você. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi Deus quem criou este planeta. Esta é a casa que Ele preparou para mim e para você. No versículo 26, ele diz que Ele nos deu autoridade sobre essa terra. Ele diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Deus nos deu domínio, a casa é dele, mas Ele nos colocou aqui e colocou autoridade nas nossas mãos, para nós dominarmos essa terra. No Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então nós pertencemos a Deus, a terra é dele, a casa é dele. Meus irmãos, mas o que nós estamos fazendo com a casa que é de Deus? Imagine se você recolhe alguém na sua casa, trata bem como a da sua família,
dá autoridade, autonomia, diz, você é da família, você pode fazer o que você quiser aqui. E essa pessoa se volta contra você, toma conta da sua casa, que o acolheu. Assim é a humanidade, assim tem sido a humanidade, tratando Deus como alguém que tem que ser expulso da própria casa dele, tratando Deus como alguém que, olha, você me deu a casa, mas eu não quero mais você nessa casa. E a casa foi Ele quem deu para nós morarmos. Meus irmãos, então, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta? No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1, o Senhor, lá usando o profeta Oséias, em torno de 700 anos antes, ele fala de uma profecia que parece que está olhando os dias de hoje. O que é que nós estamos fazendo com a casa que Deus nos deu? E achando que nós temos o direito de fazer tudo o que nós queremos, sem ter nenhuma consequência. Oséias capítulo 4, abra sua Bíblia aí na sua casa. Abra sua Bíblia, busque ela, abra no seu telefone, no seu celular. Oséias capítulo 4, verso 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O profeta está dando um recado da parte de Deus para os habitantes do planeta, dizendo, Deus tem uma contenda com vocês. Por quê? E ele explica por quê. Ele diz, porque não há verdade. Parece que mentira é algo normal, não há benignidade. Poucas são as pessoas que fazem o bem uma para a outra, estão sempre querendo se aproveitar. Nem conhecimento de Deus. As pessoas não querem mais Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Estão trocando Deus por outras coisas. Estão colocando outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. E ele continua no verso 2. Ele diz o que acontece com a terra, com os habitantes, o que os habitantes da terra estão fazendo. Ele diz, só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violências e homicídios sobre homicídios. Parece que o profeta estava olhando com olhos lá para o nosso futuro de hoje, o que nós estamos fazendo com o nosso planeta. E ele diz que são os habitantes da terra, e a terra foi Deus quem deu, Ele que criou, Ele que fez, Ele nos colocou aqui para morar. Ele diz no versículo 3, ele dá as consequências de tudo isso, diz, por isso, então é a consequência das atitudes do homem aqui nesse planeta, por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, todo, do homem aos animais, até a natureza, e diz, juntamente com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar, perecem, e as pessoas ficam perguntando, por que acontece tanto alagamento, tanto deslizamento, tanto tufão, tanto furacão, meu irmão, e a palavra de Deus já está nos dando toda essa explicação, é por causa da atitude errada do homem, para com a casa que Deus nos deu. Agora, meu irmão, quais são as orientações de Deus para esses dias? Novamente, meu irmão, nós temos a necessidade de se voltar para a palavra de Deus e verificar o que Deus está falando para o seu povo. Ele no Isaías, capítulo 26, versículo 20, ele fala, Deus fala para o seu povo. Quem é o povo de Deus, meu irmão? É aquele que fala, eu pertenço a Deus. Eu quero pertencer ao povo de Deus. Eu quero fazer parte desse povo, de um povo que se diz povo de Deus. E Deus dá o recado, Isaías 26, verso 20. Ele diz assim, vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque suas portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo de sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. É por causa das atitudes erradas da humanidade que o juízo de Deus vem sobre a terra. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos,
Meu irmão, o que nos traz uma grande esperança no nosso coração é que o Senhor está dizendo, vai ser por um momento. Esse momento vai passar, mas Deus está te dando uma nova chance para você buscá-lo, para você trazer Ele de novo de volta para a sua casa, trazer Deus de novo de volta para a sua família, trazer Deus de novo para o ensino dos seus filhos, para que eles não repitam o que a humanidade está repetindo ao longo de todos os séculos. Irmão, nós temos uma nova chance. Deus está querendo falar com a humanidade. Por muitas vezes Deus tentou chamar a atenção da humanidade e ninguém escuta. Meu irmão, o interessante é que quando lá da queda do homem, essa autoridade que o homem tinha dado, o homem tinha recebido de Deus, o homem transfere essa autoridade para Satanás, até a vinda de Jesus Cristo, meu irmão, e aí vem Jesus e ele enfrenta Satanás. Jesus enfrenta quem está por trás daquilo que está acontecendo no mundo e nos mostra a solução. Isso é muito importante nós entendermos. Porque que mesmo as pessoas deram abertura, ao invés de trazer Deus, expulsaram Deus da sua casa e trouxeram os conceitos do inimigo. E o inimigo começa a agir. E quem é essa pessoa? Jesus enfrenta ele e nos dá a solução. Meu irmão, que muitos não têm entendido. Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, naquele momento em que Jesus ora por 40 dias e depois ele tem um enfrentamento com Satanás. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Meu irmão, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele enfrenta o inimigo que estava tentando usurpar o lugar de Deus. Não porque Deus é fraco, mas porque as pessoas não querem mais Deus. Mas nada escapa das mãos de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. E nós queremos às vezes expulsar esse Deus do planeta que Ele nos deu, e a casa é dele. Irmão, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, Ele enfrenta o inimigo, e Ele dá um grande ensino para nós. Ele diz, o que está escrito, Deus vai honrar o que está escrito, irmão. E Ele diz, adore somente a Deus, e só a Ele preste culto, porque o que nós vemos hoje, as pessoas estão adorando o que elas querem. Ainda que você tenha liberdade para fazer o que você quiser na sua vida, irmão, você também tem liberdade para adorar a Deus, para buscar a Deus enquanto é todo louvor. Agora, meu irmão, pastor, eu entendi, eu quero Deus na minha vida, eu acredito em Deus. Irmão, a palavra de Deus diz que até os demônios acreditam em Deus e tremem. Então tem uma maneira diferente de acreditar em Deus. E a palavra de Deus nos dá a resposta. Você tem que se tornar filho de Deus. Pastor, então todo mundo não é filho de Deus? Não é. Todos são criaturas de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Agora, ser filho é outra coisa. Nós precisamos aprender que precisamos nos tornar filhos de Deus. E a questão toda é, meu irmão, se você quer se tornar um filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, diz, aquele que é a palavra estava no mundo, e nós sabemos que a palavra estava se referindo ao Senhor Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, há uma diferença entre receber e não receber o Senhor Jesus. Diz, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, aí está algo importante, a importância de crer no nome de Jesus. O Senhor Jesus disse, tudo que vocês forem fazer, façam em meu nome.
Ele diz, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, e algumas versões dizem, deu-lhes o poder, glória a Deus, de se tornarem filhos de Deus. Então, meu irmão, tem algo que te transforma em filho de Deus, tem um direito que te leva a se tornar filho de Deus, tem um poder que tem que ser acionado para que você se torne filho de Deus. Que poder é esse? Meu irmão, se a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos tornar filhos de Deus, essa mesma palavra, ela também tem que nos dizer como isso acontece. E isso é uma coisa que a humanidade não está entendendo. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo diz que Deus existe, obviamente que tem os ateus, mas, meu irmão, até aqueles que acreditam em Deus não são filhos dele. Tem um poder que deve ser acionado, que você deve acionar na sua vida para se tornar filho de Deus. Que poder é esse? A resposta, meu irmão, está ali no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Aliás, Romanos capítulo 10, verso 8. Diz, mas o que diz? A palavra está perto de ti. Você está ouvindo a palavra de Deus? Você não pode negar que a palavra de Deus está sendo pregada para você. Ainda que nesses dias você foi obrigado a parar e olhar, porque Deus está tentando falar com a humanidade, Deus está falando com você. Deus está falando com a humanidade, e a humanidade não está abrindo seus olhos, não está abrindo seus ouvidos, para ouvir o que Deus está falando. Então o que Deus está falando? A palavra está perto de ti, está sendo declarada a você, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Se você está recebendo essa pregação, irmão, é porque Deus quer que você ouça a palavra dEle, que você entenda a palavra dEle, que nada vai mudar. Meu irmão, a palavra de Deus vai prevalecer para sempre. Irmão, quando nós vemos ali no livro de Oséias, se você ler o contexto, você vai ver que é uma responsabilidade maior para os sacerdotes. Os sacerdotes têm uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E hoje nós vivemos dias em que a palavra de Deus, ela foi aumentada, ela foi tirada algumas coisas foram acrescentadas que não estão na palavra de Deus. E Deus diz, Ele repreende o sacerdote. Irmão, o que é que vai ficar no final de tudo? A palavra de Deus. Ele diz, ai daquele que tirar ou acrescentar algo da palavra de Deus. Então, meu irmão, nós vivemos dias para que você se volte para Deus, para que você se volte para a sua palavra. Deus vai honrar a sua palavra, não o que você pensa, não o que eu penso, não que os conceitos diferentes, por mais bons e bonitos que sejam, pensem. Meu irmão, Deus vai honrar a palavra dele. Quando ele fala para Jeremias, ou quando ele fala, o que você viu, Jeremias? E Jeremias responde o que ele viu. Ele disse, você viu bem, porque eu zelo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, meu irmão, Deus não tem compromisso nenhum com uma palavra diferente da dele. Ele vai honrar a palavra dele. E tudo aquilo que ele disse vai se cumprir. E Romanos continua, isto é a palavra da fé que nós pregamos. Então você está recebendo a palavra de Deus. E essa palavra no versículo 9 diz, porque se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, há uma necessidade, meu irmão, de você declarar com a sua boca que Jesus é o teu Senhor, que você, a partir daquele momento, você lança uma sentença no mundo espiritual, para que toda a eternidade saiba quem é o teu Senhor, quem é o teu Deus. E, meu irmão, o Senhor é aquele que manda. Se na sua palavra Ele ordena o que nós devemos fazer, então nós fazemos, então Ele é o nosso Senhor. E se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração você crer, há uma maneira de crer com o coração. Como é que é isso, pastor? Como é que eu creio com o coração?
O Senhor Jesus usou uma parábola para explicar isso, que a palavra de Deus diz: um semeador saiu a semear e lançou a sua semente, e uma semente caiu na estrada, vieram os passarinhos e a comeram. Outra caiu nas pedras e não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos e também foi sufocada. Mas uma semente caiu num solo fértil e ela produziu frutos. Meu irmão, entenda que a palavra não muda, a semente é a mesma. O que muda é o solo onde ela cai, onde é lançada. E quando os apóstolos foram pedir a Jesus: Senhor, o que o Senhor quis dizer? E eles estavam em casa, à parte. Ali Deus deu as explicações para ele de a palavra, a semente é a palavra de Deus. E ali o solo, o chão, a estrada, as pedras, os espinhos, é o solo do coração das pessoas, que algumas recebem e não dão valor à palavra de Deus. Mas aquele que recebe a palavra de Deus é como um solo fértil e a semente produz. Então, meu irmão, isso quer dizer crer com o coração. É quando você recebe a palavra de Deus e você acredita de todo o seu coração e com todo o seu entendimento que essa é a palavra de Deus falando para você. Então você crê com o coração. E se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, então se lança uma sentença no mundo espiritual e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, meu irmão, a partir desse momento, você se torna filho de Deus. E você tem os direitos à herança como filho. É isso que é se tornar filho. Usar a autoridade, usar o poder de se transformar em filho de Deus. Você sai da condição de criatura para a condição de filho. E isso faz toda a diferença. E no verso 10 ele explica por que com o coração se crê para a justiça. Há uma necessidade de você crer na palavra de Deus, para que a justiça dele venha sobre a sua vida. Meu irmão, nesses dias, por que nós cremos que estamos debaixo da proteção e a justiça de Deus, e o maligno não vai tocar as nossas vidas? Esse momento vai passar, porque nós somos filhos de Deus. Diz, coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que você tem que declarar. Você faz uma confissão para você ser salvo. A palavra de Deus diz que há um livro chamado Livro da Vida. E quando nós declaramos isso, o nosso nome é escrito nesse livro da vida. E no dia do juízo, ai daquele que não estiver o seu nome escrito no livro da vida. Quer dizer que você não é filho. E você está recebendo hoje entendimento, compreensão, para se tornar filho de Deus. Mesmo nesses dias, meu irmão, de grande juízo, nós temos que voltar a buscar a Deus, porque Deus tem uma contenda com a terra. Então, irmão, o grande segredo é se tornar filho de Deus. Deus vai proteger os seus. E Ele dá a orientação, quando nós vimos ali em Isaías: fica em casa, por um momento. Porque os mortos vão ser... Ele diz: vá, meu povo, entre seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. E vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. E é porque os moradores da terra, meu irmão, estão trazendo esse juízo, estão dando uma legalidade para o inimigo trazer, mas é juízo de Deus sobre nós. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, e não mais encobrirá os seus mortos. Você está vendo a quantidade de mortos que está tendo. Então, meu irmão, o tempo se chama hoje, para você se voltar para Deus.
E agora eu quero te dar essa oportunidade, meu irmão, para você usar o poder, a autoridade de se tornar filho de Deus. Ou você que já veio para a igreja, estava desviado, você que estava longe dos caminhos de Deus, e hoje você está vendo que o juízo de Deus está vindo sobre toda a terra. Ou você que ouviu essa palavra pela primeira vez, você está tendo uma oportunidade de fazer parte do povo de Deus, e estar debaixo da proteção. E a palavra de Deus, se pode requerer a palavra de Deus, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quando o Senhor Jesus, Ele fundou a sua igreja, Ele fez uma declaração: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas a igreja que, meu irmão, que segue a palavra, que não aumenta, que não tira, que não muda a sua palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja é o lugar da proteção. E você pode dizer: mas pastor, tem tantas igrejas que fazem tantas coisas erradas. Sim, irmão, nós somos falhos, porque somos homens. A igreja ainda é falha, porque é administrada por homens, e os homens são falhos. Mas ainda é o lugar onde está a proteção de Deus. Eu quero chamar você nessa noite, para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo, para que você se torne filho de Deus nesta noite. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você quer se tornar filho de Deus nesta noite? Então, meu irmão, feche os teus olhos ainda você estiver, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diga: meu Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entendi que eu preciso ser filho de Ti, Senhor, para receber a Tua proteção, para receber, Senhor, a proteção dos Teus anjos. Eu entendi que eu tenho que receber a Tua palavra dentro do meu coração, como uma semente cai num solo fértil. E hoje eu recebo a Tua palavra, Senhor. Eu quero me tornar seu filho. Eu quero ter a proteção que o Senhor promete na sua palavra para o teu povo. Eu te recebo, Senhor Jesus, como o meu Senhor, como Salvador da minha vida. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Pai, peço que o sangue de Jesus nos limpe e nos purifique de todas as iniquidades que fizeram com que veio o juízo sobre a terra. Ó Senhor, Tu és o dono de todas as coisas. Assim nós te recebemos em nome de Jesus. Então, irmão, é isso que tem que fazer. Aceitar a Jesus. Receber Deus dentro do teu coração. Ah, pastor, e agora o que devo fazer? Meu irmão, comece a ler a palavra dEle. Porque é a palavra dEle que vai ser honrada até o final de tudo. No dia do juízo, é a palavra dEle. Lá em Apocalipse fala, numa visão do apóstolo João, que ele via o Senhor Jesus como uma lâmina, uma espada, saía da sua boca, uma espada de 2 gumes. Meu irmão, se a gente não entender, a gente se assusta, mas isso é uma simbologia, que Ele vai julgar o mundo pela sua palavra. Então, irmão, você teve essa oportunidade hoje. Receba Jesus no seu coração, em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, que se a tua mente, meu irmão, essa palavra não seja roubada da sua mente nem do seu coração. Em nome de Jesus. Então, irmão, o que é essa palavra que eu tinha para você? Nós estamos vivendo dias de juízo e é importante isso. Esse momento vai passar. A questão é de que lado você estará. Você vai ser filho de Deus ou estará ante o seu rosto e te dê a paz. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz e que o Senhor esteja contigo, onde quer que você andar, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Esse momento vai passar e nós vamos ter a oportunidade de nos reunir novamente, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.